Olá, estudantes do terceiro ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Genoveva Alves e todos vocês são muito bem-vindos a essa aula que foi preparada com muito carinho e disponibilizada aqui no repositório para que você possa consultar a todo momento, sempre que quiser. Conosco hoje aqui no estúdio nós temos ali o Andrei. Olá, Andrei, seja muito bem-vindo. E também o professor Rafael. Muito bem-vindo, teacher. Muito obrigado. Olá, estudantes. Estamos aí para mais uma gravação de uma aula para o repositório da disciplina de ciências. Então, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pelo convite, professora Genoveva. Imagina. E olha, vamos então conhecer o título da nossa aula? Vamos lá? Tipos de poluição. Cá estamos nós, pro Genô, pro Rafael, que já ganhou ali também um avatar. Vamos deixar aí para vocês as nossas redes sociais, com a hashtag Eu no CMSP, para que você possa compartilhar aí os seus registros, ok? E aí nós vamos ficar bem felizes de ver ali os seus registros, tá bom? Vamos então pensar na habilidade de hoje, Pro? Sim, sim. Então, identificar e discutir hábitos individuais necessários para a manutenção da saúde auditiva e visual em termos de som e luz e reconhecer condições ambientais prejudiciais à saúde auditiva e visual. Muito bem, sendo que o objeto do conhecimento é justamente esse, a saúde auditiva e visual. Lembrando que essas habilidades, no caso temos duas aqui na aula de hoje, se encontram aí no currículo paulista, ok? Então precisamos cuidar da nossa saúde, não é? Em todos os aspectos, inclusive a saúde auditiva e a saúde visual. Será então que tem alguns lugares, alguns ambientes que são prejudiciais aí à nossa saúde auditiva e visual? Quais serão os cuidados que nós precisamos ter para cuidar da nossa saúde auditiva e visual? Vamos conhecer então o que vamos aprender nesta aula. Olha só, o que será que nós vamos aprender nesta disciplina de ciências? Observem bem essa imagem. Temos aí uma imagem de vários prédios. O que mais podemos observar, Pro? Muitas luzes também, né? Exato, olha, você sabe que até de olhar para essa imagem, meu olho já fica assim um pouco sensível, viu? Exatamente. Está um tanto poluído esse ambiente, não é mesmo? Muitas imagens, né? Isso, a gente não sabe ao certo para onde olhar primeiro. Então, isso quer dizer que hoje nós vamos aprender um pouco sobre poluição. Mas que tipo de poluição? Especialmente a visual e... Auditiva. Muito bem. Luminosa, né? Isso, nós estávamos falando aí da saúde auditiva também, mas falando um pouco mais da poluição visual e da poluição luminosa. Existe esse tipo de poluição também? Também. Então, vou deixar vocês darem mais uma olhadinha nessa imagem para a gente poder passar para a próxima, tá certo? Olha lá. Muito bem. Então, podemos identificar aí que é o centro da cidade, não é? De uma cidade aí. E vamos ver a respeito da poluição. Mas vamos recordar aí um pouquinho, Pro? Quando nós falamos em poluição, na aula anterior, nós já pensamos aí um pouquinho na questão do lixo, não é? Que também não deixa de ser uma poluição visual. Exatamente. Quando nós olhamos assim um ambiente todo cheio de lixos, e olha só, no caso, esse ambiente aqui apresentado é o nosso planeta. Que triste, não? Muito triste. Tem também a poluição dos rios, não é, Pro? As pessoas jogam ali os dejetos das fábricas nos rios e aí polui muito, muito mesmo. Em contrapartida, tem também os turistas que vão à praia e largam ali vidros, latas, plásticos. E isso causa muito dano também às tartarugas marinhas e outros animais ali aquáticos. Então, é também um tipo de poluição. Mas nós temos outros. Por exemplo, quando olhamos para as fábricas, esses poluentes aí que saem, não é? Esse tipo de poluente também a gente pode observar no trânsito, aqueles caminhões que jogam bastante poluente no ar, também é um tipo de poluição. Mas o que nós vimos de fato na outra aula
foi justamente essa questão da poluição visual também, ou melhor, auditiva. Além da visual, a poluição auditiva. E nós vimos aí o megafone que eu quase berrei no seu ouvido, hein, Pro? É verdade, vocês lembram, né? Olha só. E será que esse barulho constante ali no nosso ouvido pode trazer algum dano à nossa saúde, pode nos prejudicar? E esse último instrumento aqui? A britadeira. Isso, que quando nós passamos na rua, que tem alguém utilizando esse instrumento ali na construção civil, nossa, que barulho que fica no nosso ouvido. Treme tudo, né? Treme sim. O que precisamos fazer é o que está aí, cuidar do nosso planeta, cuidar da nossa saúde, uns dos outros, não é? Pensar sempre no próximo também. E temos aí uma boa saúde auditiva e visual. Mas olha só, na página 136 e também na página 137 do nosso caderno aí de atividades, nós temos duas imagens a serem observadas. São imagens de Hong Kong, inclusive, não é? E aí estão elas. Olha, o que a gente tem que fazer, Pro? Observe as imagens e discuta com suas colegas e o professor ou a professora. Exato. Então, aqui estamos apresentando para vocês essas duas imagens. Eu vou pedir para o oráculo colocar a primeira bem de pertinho. Nós vamos observá-la aí. Olha quantas coisas nós podemos ver nessa imagem. Mas sabe o que se destaca ali, para que eu consegui ver uma parte assim bem destacada? Olha, ainda tem um pedaço de céu que a gente consegue enxergar, não é? Sim. O céu, as nuvens é a parte que está mais limpa, porque o restante nós podemos ver aí muita poluição visual. São placas, olha só, tem muita gente na rua, os carros. Imagina essa imagem e o som, se você estivesse nesse local agora. Será que você estaria tranquilo? Ou você estaria ouvindo muitos barulhos? Olha, vemos ali alguns táxis, parece, não Sim. é? Alguns carros também e muita gente na rua. Tem luzes, tem propagandas, tem outdoor. Olha só quantas coisas aí. Tem os prédios também, não é? Muita Muito coisa, bem, né? muita coisa numa imagem só. Vamos observar a imagem ao lado? Olha só, e esse é um exercício de leitura de imagem que você pode fazer com diversas imagens. E pensar aí no que você vê. De repente, imaginar, se você estivesse naquele local, como você se sentiria? Olha só. Talvez feliz por estar viajando em um outro país, mas ao mesmo tempo, ao observar tudo isso, que imagem vem à sua mente? Que sentimento aí também, não é? Olha só, nessa segunda imagem também tem muita gente. Que mais aqui? Muitas cores, né? Muitas cores. Se não me engano, essa sim é em Hong Kong, esse outro não sei se é no Times Square, mas enfim, são imagens aí, olha só. Muitas cores, muitas luzes também. Nós estamos vendo aí os estabelecimentos ao redor ali abertos. E aquelas faixas e placas lá no alto. Vamos pensar um pouquinho a respeito dessas duas imagens. O que essas duas imagens têm em comum? O que a gente pode destacar aí, hein? As duas estão apresentando dois centros da cidade, não é, Pro? Sim. Não tem aí nenhuma que esteja apresentando um campo, por exemplo, um parque, um lugar verde. Não. Todas duas apresentam aí o centro da cidade. O que mais que a gente pode pensar sobre essas duas imagens? Vamos continuar a observação? Vamos. Muitas pessoas caminhando, né? Muito movimento também. Isso. Então, em ambas imagens, nas duas imagens, tem movimento, possivelmente tem muito barulho e também as luzes aí se destacam, não é? Do outdoor, olha só, as luzes ali dos locais. E por falar em luzes, Pro, sabe, quando nós vamos ao shopping, a maioria dos estudantes aí acredito que já foram no shopping, mas geralmente você perde a noção do tempo quando você está lá dentro, não é? Justamente porque tem muitas luzes. Às vezes já está anoitecendo e você acha que é ainda bem cedo. Mas existe poluição nessas imagens, será?
que tipo de poluição? Pensando nos tipos que a gente viu, né? Isso mesmo. Então, podemos dizer que tem aí uma poluição visual, porque quando olhamos, nosso olho fica assim, procurando onde se fixar. Podemos dizer que tem também um tipo de poluição auditiva? Certamente, não é? Eu já estou Certamente. imaginando esses carros buzinando, as pessoas falando, aquele barulho assim bem peculiar de um centro de cidade, não é? E também nós podemos ver aí uma poluição luminosa, que afeta os nossos olhos um pouco. Mas agora, você e seu colega ou sua colega farão a leitura do texto selecionado pelo seu professor. Então, no roteiro, que nós deixamos lá disponibilizados aqui também no repositório, não é? Que você, onde você encontrou essa aula, você, professor, pode também pegar aí o roteiro da aula que foi disponibilizado para você. E nesse roteiro, nós temos ali alguns links com algumas sugestões de textos, de vídeos, inclusive, para que você trabalhe aí com o seu estudante, com os seus estudantes, não é? Então, você vai selecionar um texto e aí depois vocês vão fazer o quê, professor? Depois vocês... Conversarão sobre o que aprenderam e o que é possível fazer sobre a poluição visual. Ah, muito bem. E nesse quadro aqui, o que vamos fazer? A gente vai anotar o que eles conversaram, né? Eles vão anotar o que eles conversaram. Ah, muito bem. Então, olha que bacana. A proposta é que você analise essas duas imagens, quem sabe aí em duplas, não é? Em trios na sala de aula. Verifiquem o que vocês perceberam, porque aqui nós fizemos uma avaliação assim muito rápida. Mas aí vocês fazem uma análise mais profunda do que vocês perceberam nessas imagens, quais tipos de poluição aparecem ali, e depois vocês vão conversar sobre o que vocês viram, vão fazer as anotações, inclusive nesse quadro aqui. Porque para a próxima aula, nós vamos dar continuidade neste assunto, tá bom? Olha só, o que nós teremos para a próxima aula. Aqui já é o início da próxima aula, hein, Pro? O que eles vão ter que fazer? Observe a imagem e discuta com seus colegas e professor. E a luminosidade em excesso é poluição? Ah, então lá nós estávamos falando mais da poluição visual e tal, não é? Mas e a luminosidade em excesso? Também é poluição? Olha, Pro, eu vou citar aqui para eles o que a gente estava conversando um pouquinho antes da aula, não é? Será que o celular também se caracteriza ali como uma poluição visual ou luminosa? Sim. Se nos expormos por muito tempo ali, aquele brilho forte do celular? É bem prejudicial, né? Sim, vamos pensar aí a respeito. Refletir. E olha, tem um supermercado na cidade de Itapecerica da Serra. E um corredor inteiro do supermercado tem muitas lâmpadas nas prateleiras, ali nas gôndolas do supermercado. Sempre que eu vou lá, quando eu passo ali, eu já viro o rosto, porque a luminosidade é tão forte que incomoda os meus olhos. Então, eu, particularmente, professor, nunca entro naquele corredor. Já até tentei, mas não dá. Meu olho começa até a lacrimejar devido à luminosidade. É muito forte, né? Então, é um tipo de poluição aí também que vamos pensar um pouquinho mais a fundo na próxima aula. Então, o nosso tempo já chegou ao fim. Nós vamos aí, para a próxima aula, caracterizar a poluição visual e luminosa, estabelecer relações com a saúde. Não esqueçam de fazer as tarefas no aplicativo e também... Avaliar a nossa aula. Isso mesmo, de acordo com o QR Code, aí você vai nos contar o que achou desta aula que acabou de assistir, ok? Muito obrigada pela participação, professor. Eu agradeço. E ó, até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Ai.